que nos diz a palavra de Deus. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como o homem poupa o seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como restolho, como a palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como o bezerro solto da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que eu venha, o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar nessa noite? Senhor, a tua igreja te louva nessa noite por estar diante da tua palavra mais uma vez, Deus. Pai, o que nós queremos te pedir é que o Senhor possa falar conosco e possa acender essa viva esperança novamente em nossos corações, Deus. Nós esperamos e acreditamos que um dia o Senhor voltará, que o Senhor implantará o seu juízo, que o Senhor vai reinar junto com a gente eternamente em um novo céu, em uma nova terra. Pai, a tua igreja crê nisso, Senhor, e nós aguardamos ansiosamente a expectativa da sua aparição, o dia que o Senhor irá voltar e implantará um reinado eterno, um reinado de paz, de gozo, de alegria, aonde a tristeza, a perversidade, a maldade não existirá. Deus, ajuda-nos, coloca isso dentro dos nossos corações. Ajuda-nos para a tua glória, Jesus, para a tua glória, Senhor. Em teu santo nome, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar o assento, glorificando a Deus. Estaremos dando início agora à introdução. Essas são as últimas palavras de Deus no Antigo Testamento. E nesse texto é resgatado um diálogo ou um problema que já havia sido levantado nos textos anteriores, lá em Malaquias capítulo 2, versículo 17, que tem a ver com o sofrimento do justo e a prosperidade dos ímpios. Mais uma vez, o povo retruca a Deus. E com essa afirmativa, Senhor, por que os ímpios prosperam? Por que aqueles que não temem o seu nome prosperam? Por que eles se dão bem, Senhor? E nós, os que tememos ao teu nome, os que te buscam, os que aparentemente são justos, nós empobrecemos, Senhor. Nós estamos sendo escravizados.
as nações que nos rodeiam, elas estão sobre nós, nos colocando altos impostos. Por que, Senhor, que nós, que aparentemente somos justos, estamos perecendo e os ímpios prosperam? E ainda mais, eles não temem o seu nome, fazem aquilo que é mal e parece que eles saem impunes de tudo isso. Nós chegamos à conclusão, Deus, que servir ao Senhor é inútil. Isso era o que estava sendo levantado pelo povo. Mas será que de fato servir a Deus é inútil? Será que eles estavam certos nessa afirmativa? De que não vale a pena servir a Deus, de que não vale a pena eu e você virmos aqui nessa noite cultuar a Deus? É sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Servir a Deus é inútil? É inútil. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar um pouco da estrutura encontrado em todo o livro de Malaquias. No versículo 13 nós encontramos Deus levantando uma questão, um questionamento de algo que o povo tinha feito contra ele. No versículo 14 e versículo 15, nós vamos encontrar o povo questionando a Deus. O povo respondendo a Deus de forma cínica. E então, no versículo 16 ao versículo 6 do capítulo 4, nós vamos encontrar a resposta de Deus contra a queixa do povo. Então vamos ao texto nessa noite, que começa ali no versículo 13, que diz o seguinte: as vossas palavras, elas foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Deus diz ao povo, as suas palavras, aquilo que vocês estão proferindo, foi duro, foi agressivo contra mim, foram palavras hostis. E eu não quero aqui me equivocar ou cair num erro, mas o que o texto está nos informando é que as palavras do povo deixaram Deus profundamente triste, magoado. Essa é uma daquelas ocasiões, meus irmãos, em que as pessoas recebem de você o bem. Elas recebem de você a bondade. Mas essas pessoas têm a mente ou a memória culta e elas logo se esquecem de tudo aquilo que vocês fez para elas. Elas se esquecem da sua benevolência para com elas. E com argumentos mentirosos, argumentos fajutos, elas lhe atacam. Zombam da sua bondade. Zombam da sua fidelidade e dizem que você é injusto. Dizem que você é ingrato. E não era isso que estava acontecendo aqui? Não era justamente isso que estava acontecendo na prática com o povo de Israel? Ao longo da história de Israel, nós sempre encontramos Deus sendo misericordioso ao extremo. Deus sendo bom, sendo benevolente. E o povo, mal agradecido. Com uma visão completamente distorcida, equivocada de Deus. E vocês podem me perguntar, mas irmão James, por que esse Deus que é justo, grande em poder, esse Deus que conhece todas as coisas, que é soberano, por que esse Deus não elimina esse povo da mesma forma que ele fez com outros povos, na semelhança de Sodoma e Gomorra, e na semelhança dos próprios israelitas que foram feridos à espada no deserto? Por que esse Deus não elimina esse povo, que continuava caindo nas mesmas falhas, nos mesmos erros, que nunca progredia? Por que Deus não fazia isso? E a resposta a essa pergunta se encontra no versículo 6 do capítulo 3, aonde o próprio Deus diz o seguinte: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É pelo Senhor ser o mesmo, pelo Senhor não mudar, pelo Senhor guardar a sua aliança com o povo, que esse povo não era consumido. E por o Senhor preparar um dia especial, é que esse povo não é consumido. Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus irmãos, então Deus vai falar, olha, as suas palavras, elas foram duras contra mim. Mas vocês dizem, de que forma fomos duros, agressivos contra o Senhor? O que nos impressiona ao decorrer desse livro
É o cinismo e a falsidade que esse povo responde a Deus. Isso é incrível. Não há nessas respostas nenhum arrependimento, nenhum quebrantamento, nenhuma contrição, nenhuma disposição para dizer, olha, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Não há um reconhecimento das suas falhas e dos seus pecados por parte de Israel. Pois todas as vezes que Deus os questiona dizendo, olha, vocês estão fazendo tal coisa, o povo replica, eu? Nós? Como assim, Senhor? Do que tu está falando? Em que temos te roubado? Em que nós ofendemos ao Senhor? Senhor, como assim nós não estamos prestando um culto que te agrada? Eu quero deixar bem claro que não é problema ou que não é pecado a gente perguntarmos a Deus por que as coisas estão acontecendo de determinada forma. Mas o grande problema aqui, meus irmãos, é a atitude em que esse povo fazia isso. Eles não estavam esperando receber de Deus uma resposta franca, uma resposta honesta. Com esse tipo de questionamento, com esse tipo de pergunta, o que eles estavam tentando era esconder o verdadeiro estado dos seus corações. Lembra lá de Caim e Abel? Caim mata Abel. E o que acontece? Deus vai procurar Caim e pergunta o seguinte, olha, onde é que está o teu irmão, Caim? Senhor, sou lá eu cuidador do meu irmão? Com essa resposta, Caim estava simplesmente escondendo aquilo que estava no seu coração. Aquilo que estava de errado. E esse cinismo do povo era simplesmente para esconder aquilo que estava no seu coração. O doutor e pastor Augusto Nicodemos vai nos falar que todas as vezes em seu ministério, quando as pessoas levantaram qualquer argumento contra o cristianismo ou contra Deus, todas essas vezes, meus irmãos, esses questionamentos não foram de teor intelectual, ou não era sinceramente intelectualidade. E sim, essas pessoas levantavam esse questionamento contra Deus para esconder aquilo que estava no seu coração. Existem pessoas, hoje em dia, que dizem o seguinte, olha, Deus não existe. E simplesmente, para que elas possam viver da maneira que elas bem entendem e não receber nada em troca por causa disso. Existem outras ocasiões de pessoas que acabam perdendo seus entes queridos, pessoas que acabam perdendo uma pessoa muito importante em uma tragédia e acabam levantando o seguinte questionamento, olha, Deus não existe, porque se existisse, o meu familiar, o meu parente não teria morrido dessa forma. E o que elas estão fazendo com esses questionamentos é simplesmente esconder o ódio que elas sentem de Deus por Deus não ter agido da forma que elas esperavam. Há uma realidade, meus irmãos. As pessoas, elas não querem Deus. As pessoas não querem o Evangelho e a justiça do Senhor. Por isso levantam barreiras. Por isso levantam questionamentos contra Deus. Porque elas sabem que ao se aproximarem do Senhor, ao se aproximarem de Deus, elas vão ter que mudar. Elas vão ter que transformar as suas vidas. Muitas vezes nós somos como Israel. Levantemos questionamentos diante de Deus e tudo isso para que o Senhor não contemple nossas trevas e nos faça mudar. Muitas vezes nós também levantamos argumentos fajudos para não fazer alguma coisa para o Senhor. Isso acontece. Mas eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor, porque a salvação não depende do homem. A salvação não depende do que quer. A salvação ela vem de Deus, e Deus pode pegar todos esses seres humanos que não querem Deus, que estão distantes de Deus, que estão mortos em seus delitos e pecados. Ele pode pegar o coração de pedra e lhes dar um coração de carne. E tudo isso porque a salvação, ela vem do Senhor. Mas irmãos, mesmo as perguntas, os questionamentos do povo sendo cínico, sendo falso, sendo argumentos mentirosos, Deus é paciente e responde aos questionamentos do povo por meio do profeta Malaquias. Vejamos o que diz lá o verso 14 e o versículo 15. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O
que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Meus irmãos, há uma verdade nesse texto que infelizmente acontece. Há uma realidade aqui encontrada nesse texto que de fato acontece. E qual é, irmãos? Por muitas vezes nós vemos o ímpio prosperar. Por muitas vezes nós vamos encontrar o injusto saindo impune. Mas Deus, Ele vai nos fazer uma promessa aqui, e isso é interessante que a gente acompanhe. Aqui nesse texto, aqui no versículo 14 e no versículo 15, nós encontramos as palavras agressivas proferidas contra Deus. Aqui nós vimos o povo acusar Deus de ser injusto, de ser ingrato, dizendo que não adiantava servi-lo, que não valia a pena prestar-lhe culto, nem guardar a sua lei, pois continuavam pobres, pois eles continuavam com problemas. Mas, se de fato isso procedia, do que adianta servir ao Senhor? Do que adianta prestar-lhe culto? O povo estava alegando que quem prosperava eram os ímpios, era quem fazia o mal. Eram soberbos que prosperavam, eles provocavam a Deus e saíam impunes de seus pecados. Então, do que adiantava servir ao Senhor? Eles olhavam e as nações que não serviam a Deus os oprimiam e ainda por cima prosperavam e escapavam aparentemente do juízo de Deus. Mais uma vez eu levanto a seguinte questão: então do que adiantava servir a Deus? E por que Deus estava se queixando, se de fato isso na prática estava acontecendo? Por que Deus estava levantando essas queixas de estar triste com aquilo que o povo estava falando? Deus havia ficado triste porque essas palavras iam contra a sua justiça e contra a sua fidelidade. Mas, irmão James, eles não estavam prosperando. Deus havia prometido para eles, feito uma aliança com eles, dizendo que se eles obedecessem, eles iriam prosperar. Se eles fizessem aquilo que é bom, aquilo que era bom também viria sobre eles. Mas essa não era a experiência que eles estavam vivendo, irmão James. E por que isso estava acontecendo? Simplesmente pelo fato de que não era Deus que estava quebrando a aliança, mas sim o povo. O povo queria enriquecer, o povo queria ser próspero, mas apresentava diante do culto a Deus animais defeituosos. O povo queria que a comida chegasse até a sua casa, mas roubavam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Negligenciavam a aliança com o Senhor. Casavam-se com as mulheres estrangeiras e deixavam suas mulheres de lado. Não era Deus que estava fazendo aquilo que era errado, e sim o povo que estava quebrando a aliança com o Senhor. E ainda por cima dizendo, olha, é inútil servir a Deus. Não tem valor nenhum servir a Deus. Não vale a pena servir a Deus. Eles estavam prestando esse tipo de culto, com animais defeituosos, roubando as ofertas, quebrando a aliança, e ainda por cima estavam reclamando, dizendo, olha, não vale a pena servir a Deus. É inútil servir ao Senhor. Só que isso não é algo que acontecia simplesmente no período de Malaquias. Se nós pararmos para notar, a igreja de hoje tem caído muitas vezes nos mesmos erros que Israel caiu. E tem transformado a bênção do Senhor simplesmente em prosperidade. Ou seja, eu meço as bênçãos do Senhor por aquilo que eu prospero. Se eu estou prosperando, enriquecendo, é porque o Senhor está comigo. Se não, o Senhor não está comigo. Para a igreja atual,
E isso não estou falando de totalidade, mas para uma grande porcentagem da igreja, prosperar significa ser abençoado. E hoje, os nossos hinos têm sido invadidos por essas façanhas, por essas mentiras. E a hinologia da igreja, os hinos da igreja muitas vezes estão sendo invadidos por essa campanha de prosperidade. Meus irmãos, quem de nós hoje não ouviu e não ouve hinos que quase 100% deles contém a palavra vitória, mas quando a gente vai ver de que vitória esses hinos estão falando, não tem nada a ver com ser vitorioso por ter o nome escrito no livro da vida, e sim ser vitorioso porque consegui um carro, porque eu consegui uma bênção material, porque eu consegui algo de bom, eu parti para um lado mais alto da profissão. De fato, essas coisas são boas, e elas são uma bênção. Mas o que nós diremos para os nossos irmãos na África, que não têm a metade das coisas que nós temos, que moram em casas de barro, que não têm mais do que uma refeição por dia, mas mesmo assim permanecem felizes no Senhor, aguardando com expectativa aquele dia? Vamos dizer para eles que eles são amaldiçoados? Que eles não têm a Deus porque não prosperam? Sendo que todos eles não estão com os olhos fitados nessa terra e aguardam a expectativa do dia do Senhor. E não tem por precioso essa terra e as riquezas daqui. Eles não enxergam a beleza do mundo, mas enxergam a beleza do mundo por vir. Eles são amaldiçoados? Eles não estão enfrentando ou recebendo as bênçãos do Senhor? Meus irmãos, o povo de Israel, na semelhança de uma mulher que se casa com um homem por interesse, assim estava o povo de Israel. Imagina só você, vem alguém e lhe questiona, por que você se casou com o seu marido? Ou por que você se casou com a sua mulher? E a sua resposta é a seguinte: olha, ele tinha o carro do ano, ele tinha uma casa boa, ele ganhava dinheiro, ele era bonito, ele tinha um sapato da moda. E quando essa mensagem chegasse ao seu esposo ou à sua esposa, o que ele pensaria de você? Qual é o resultado que ele tiraria dessa resposta? Simplesmente ele iria dizer: a minha esposa ou o meu esposo casou comigo por causa de interesse, e não porque me amava. Mas imagina quando você chegar diante de Deus, e Deus lhe dizer: olha, minha noiva, por que você me ama? Por que você veio e está do meu lado? E você responder para Deus: olha Deus, é porque tu podia me dar um carro. É porque o Senhor podia aumentar o meu salário. É porque o Senhor podia me fazer grande na terra, próspero na terra. O que o Senhor não dirá para você? Após o Senhor falar que as palavras do povo, elas foram hostis contra ele, ele se concentra em falar que por mais que parecesse que tudo estava perdido, que por mais que parecesse que não havia um justo sequer, Deus havia separado um povo para si. Deus havia separado o remanescente, aquele que não tinha se prostrado, aquele que, quando ouviu que o povo proferiu palavras agressivas contra Deus, ele não se sentiu digno de proferir tais palavras. Ele entendeu que não podia falar essas coisas para o Senhor. Ele sabia que não era digno de proferir tais palavras diante de um Deus bom, misericordioso e verdadeiro. Esse povo, segundo Malaquias, é a propriedade particular do Senhor. Esse povo, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, são aqueles que não nasceram do sangue, não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Esse povo nasceu de Deus. Essa é a igreja do Senhor, separado, o grupo de eleitos, o grupo seleto que o Senhor comprou com o seu próprio sangue e que não se prostra diante de Baal e muito menos diante das riquezas. Um povo eleito na eternidade,
chamado no tempo para prestar a Deus um culto que lhe agrada, um verdadeiro culto. E Deus se preocupa em nos informar que Ele preparou um dia para julgar os ímpios e para retribuir a sua noiva, retribuir a sua igreja. Um dia que Ele vai nos dizer e vai nos mostrar mais uma vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Só que, enquanto esse dia não chega, nós se asseguramos na promessa de Deus. Nós ficamos firmes em Cristo Jesus, aguardando aquele dia. Nós esperamos a expectativa daquele dia. Então, meus irmãos, vamos para os próximos versículos. Versículo de número 16 e 17, que nos diz: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Falavam uns aos outros e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que lembravam do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-lo-eis como um homem poupa ao seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus nos informa que naquele dia, o dia que Ele preparou, Ele irá poupar os que lhe são seu. Malaquias 3,16 fala de uma reunião de crentes. Fala que havia um remanescente fiel, que no meio de toda aquela iniquidade e perversidade havia aqueles que não haviam se prostrado. Pessoas que, como eu disse, quando ouviram falar, olha, o povo está proferindo palavras hostis contra Deus. O povo está dizendo que é inútil servir a Deus. Quando eles ouviram essas palavras, eles não acharam dignos de falar tais palavras. E ainda a Bíblia vai nos dizer que Deus ouviu o clamor levantado por aquele povo. E ainda por cima, começou a escrever um memorial. E esse memorial nada mais era do que as orações daquele povo e o nome dos seus eleitos. Mas para que Deus estava escrevendo tudo aquilo? Para que no dia que Ele preparou, no qual Ele vai punir os perversos e punir todo o mal, Ele tem a relação daqueles que são dele. A Bíblia chama esse memorial de livro da vida. Como já disse, o livro da vida nada mais é que o livro que anota o nome dos eleitos. É o livro que demonstra quem são os filhos de Deus e quais são as suas obras. Apocalipse capítulo 5 fala de um livro selado e escrito por dentro e por fora. Esse livro foi selado com 7 selos. E na antiguidade só uma carta carregava 7 selos. Essa carta, ela era, aleluia, ela era o testamento contendo a herança de um homem. E só o herdeiro poderia abrir essa carta, e ninguém mais. Essa carta era selada por 7 testemunhas. E Apocalipse vai nos informar que houve uma grande tristeza no céu, pois não se achava quem fosse digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E de repente, no meio daquela tristeza, aparece um como cordeiro, com 7 chifres e 7 olhos, representando o seu poder e o seu conhecimento de todas as coisas. E então esse cordeiro pega o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E os anciãos que contemplaram aquilo se prostraram diante de Deus, diante do Cordeiro, junto com os 4 seres viventes, e começaram a cantar um cântico dizendo:
digno és de tomar o livro e de desatar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a língua, os que procedem de todos os povos, os que procedem de todas as nações, e para Deus os constituíste reino, sacerdote, e reinarão sobre a terra. O herdeiro que podia abrir o livro é Cristo, e a igreja é co-herdeira com Cristo. E nesse livro está anotado todos os herdeiros que estão com Cristo, em Cristo, que foram comprados por Cristo. Todos eles estão anotados lá. E a garantia de que nenhum deles vai se perder é o sangue do Cordeiro. A Bíblia vai nos informar que após o cântico dos anciãos, viu-se uma numerosa multidão, uma multidão de milhares e milhares. E essa multidão começou a proclamar em alta voz e dizer: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Será que a gente ainda almeja e aguarda esse dia? Será que isso está impregnado no nosso coração e nada mais nessa vida importa do que o dia do Senhor? Será que nós estaremos naquele dia, junto com esse povo, cantando: digno é o Cordeiro? Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, de desatar os 7 selos e informar ao mundo quem são os filhos de Deus. E informar a todos quem são os justos, quem são aqueles que reinarão com Ele. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. E então, nesse dia, nós iremos ver, iremos contemplar a igreja de Cristo recebendo a sua herança. Mas o que é que acontecerá com os ímpios? O que Cristo, o que Deus fará com aqueles que não herdarão a vida eterna, ou melhor dizendo, não herdarão novos céus e nova terra? Vamos ver o versículo 18, que nos diz. Versículo 18 nos diz o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje, por muitas vezes, meus irmãos, nós contemplamos o povo de Deus sofrendo, a igreja de Cristo passando necessidades, sendo perseguida, afligida e muitas vezes mortas à espada por causa do Evangelho. Enquanto isso, nós vimos muitas vezes o ímpio sair impune, nós vimos os injustos prosperarem de forma pecaminosa, mas Deus aqui nos faz uma promessa. Hoje há diferença entre vocês, o ímpio prospera e você não prospera, o ímpio faz aquilo que é mal e sai impune, e você faz aquilo que é bom e ninguém lhe dá aplausos por isso. Hoje a diferença entre vocês, pois bem, naquele dia, o dia que eu preparei, vocês vão ver outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Naquele dia se fará, mais uma vez nós notaremos a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. E qual é a diferença, irmão James? Qual é a diferença que há entre os dois naquele dia, irmão James? Naquele dia nós desfrutaremos da misericórdia de Deus. E os ímpios, eles sofrerão a justa condenação. E o castigo desses será o seguinte. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho ou como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. O inferno na Bíblia sempre é comparado com um lugar aonde tem fogo.
um lugar onde as chamas não se apagam. Há um lago que arde em fogo e enxofre. Mas por que fogo? O fogo traz a ideia de destruição. Ele consome e inflige dor, queima, e nós tememos o fogo pelo dano que ele pode causar. O profeta aqui usa a figura da fornalha para representar o dia do juízo de Deus, quando ele derramar a sua ira sem medida, quando ele punir todos os perversos pelos seus malefícios. Lá no versículo 16 foi levantado a seguinte questão: olha, Senhor, o justo faz o que quer, ou melhor dizendo, o soberbo faz o que quer e sai impune. E a resposta de Deus está aqui no versículo 1. Não, de forma nenhuma ele sairá impune. Eu reservei um dia para trazer à tona todos os pecados deles. Eu reservei um dia especial aonde esses que fazem tudo isso irão pagar por cada um dos seus pecados. Esses serão consumidos como a palha que queima, como restolho. Estes serão abrasados. Eles serão o combustível que vai fazer com que o inferno queime eternamente. Só que vocês, os salvos, aqueles que temem a Deus, aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que lembram-se da aliança com o Senhor, vocês serão poupados. Vocês serão poupados naquele dia. Por isso, irmãos, nada nessa terra pode ser mais importante para nós do que esse dia. Nada, irmãos. As pessoas estão se perdendo aí fora. As pessoas estão dizendo que Deus não existe. Os homens estão matando uns aos outros sem temer a ninguém. E eles estão achando que sairão impunes. Quando a gente liga o noticiário, a televisão, nós ficamos estressados e profundamente tristes. Por quê, irmão James? Porque nós vemos políticos roubarem e nada lhes acontecer. Nós vemos juízes sendo comprados. Nós vemos as pessoas fazendo aquilo que é mal e aparentemente saindo impunes. Mas Deus está nos fazendo uma promessa aqui. O meu dia está chegando. Ele vem. O dia em que todos estes que cometem perversidade serão punidos. E que dia terrível para aquele que não teme o nome do Senhor. Que dia terrível será para estes que não temem a Deus. Pois eles, como eu disse, enfrentarão a justa ira, a justa condenação do Senhor. Mas nós vamos ver o que acontece com o povo de Deus. Versículo 2, olha só o que acontece com o povo de Deus enquanto os ímpios são condenados. Olha só o que acontece, versículo 2. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como o bezerro solto da estrebaria. Nessa descrição, é incrível, nesse versículo, aparecem 3 coisas que acontecerão com aqueles que amam ao Senhor, que guardam os mandamentos de Deus, que vivem para a glória do Cordeiro, que se asseguram na aliança feita pelo sangue de Jesus. Acontecerá aproximadamente 3 coisas, e a primeira delas nós já falamos: o Senhor os poupará naquele dia. E em segundo lugar, eles receberão a justiça que eles tanto almejam. A salvação nascerá para eles como o sol. E eu não sei se você já teve a oportunidade de levantar pela manhã e ver o sol nascendo, se pondo. Quando você vê o sol nascendo, você vê que todas as trevas são dissipadas, todas as trevas vão embora e novas tonalidades brilhantes começam a surgir no céu. Ou aquele dia de tempestade, aquele dia que está fechado, que tem trovoadas, relâmpagos, e de repente no meio daquela tempestade o sol surge e começa a iluminar todo o céu, trazendo o brilho do arco-íris.
e alegrando os homens. Deus está nos fazendo uma promessa aqui. Ele está nos dizendo, olha, hoje vocês estão passando por tempestades. Hoje vocês estão passando por tribulações, por angústias. Vocês estão sendo feridos por causa do meu nome. Vocês estão passando por densas trevas. Mas naquele dia, o sol da justiça nascerá sobre vocês. Há uma promessa aqui, irmãos. O sol da justiça nascerá trazendo salvação para todos nós. E o texto ainda vai continuar dizendo que acontece uma terceira coisa. O texto vai nos informar que como o bezerro, que é solto da estebraria e sai saltando, pulando alegremente, assim será conosco. Apocalipse capítulo 21 diz que toda lágrima será secada dos nossos olhos. No novo céu e nova terra não vai ter espaço para tristeza. Nós saltaremos como o bezerro. Nós seremos alegres, felizes em Cristo e reinaremos eternamente com Ele. Não haverá naquele dia espaço para tristeza, para dor, para aflição, para perseguição. Nós não seremos mais mortos a espadas. Nós não seremos mais caluniados por causa do nome de Jesus. Nós não veremos mais os ímpios prosperarem enquanto nós empobrecemos. Nós não passaremos mais por aflição, pois o sol da justiça, naquele dia, nascerá para nós. Você aguarda aquele dia, irmão? Esse dia impacta o seu coração e te dá vontade de que Cristo volte nesse momento? Ou você acha que tudo isso aqui é simplesmente um simples conto de fada? Isso aí está aí simplesmente só para consolo dos mais pobres? Meus irmãos, o dia do Senhor vem. O dia do Senhor chegará. Ele virá. E aqueles que temem o nome do Senhor serão recompensados. E naquele dia nós veremos mais uma vez a diferença entre os que temem a Deus, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Nós veremos naquele dia, ou nós entraremos no reinado eterno de Cristo. Mas enquanto esse dia não chega, a Bíblia nos informa como nós devemos esperar e aguardar esse dia. Vamos dar uma olhadinha ali no versículo 4? Versículo 4 nos diz como nós devemos aguardar esse dia. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Herobe para todo Israel, a saber, os estatutos em ordenanças. Em outras palavras, Deus está nos dizendo, olha, lembra da aliança que eu fiz com Moisés. Lembre-se dessa aliança que foi ratificada pelo sangue de Jesus e que é representada na lei pelos sacrifícios. Lembre-se dessa aliança. E quando esse dia chegar, ele não vai te pegar de surpresa. Vocês devem lembrar e guardar a aliança mediante a graça de Deus. Nós só cumprimos a lei de Moisés, meus irmãos, pela graça, mediante o sangue de Jesus Cristo. Não há outro método pelo qual nós agradamos a Deus, senão pelo seu próprio Filho, pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que nós esperamos esse dia e ainda mais, esperamos guardando a aliança que foi ratificada pelo sangue de Jesus. E em segundo lugar, nós devemos lembrar que temos uma promessa. Vamos dar uma olhadinha no versículo 5 e versículo 6. Olha só o que nos diz o versículo 5 e o versículo 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós temos uma promessa, e a promessa é a seguinte, de que Deus enviaria novamente a Elias. E Elias, para quem não sabe, foi
um dos profetas mais poderosos na Bíblia. Foi o profeta que representa o culto verdadeiro a Deus. O profeta que também guardou a sua fé até o fim. E no fim, foi arrebatado por um redemoinho ao céu e não enfrentou a morte. Malaquias está dizendo que Deus, naquele dia, enviaria a Elias antes que chegasse o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele já se deu início com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele veio separar para si um povo. Ele veio resgatar um povo para si, aquele povo que é propriedade particular do Senhor. Por meio do seu sangue na cruz, ele comprou para Deus um povo. E ele também veio preparar os ímpios para o grande dia que virá. E esse dia, ele tem o seu ponto auge na segunda vinda de Jesus Cristo. Quando, na sua segunda vinda, ele não virá mais para salvar ninguém. Ele não virá mais para implantar sua misericórdia a ninguém, mas sim para separar o bom do mal. Para fazer com que nós notamos a diferença entre o perverso, o ímpio e aqueles que temem a Deus. Jesus Cristo, ele virá uma segunda vez. Essa é uma promessa certa. O Senhor Jesus voltará uma segunda vez. Mas ele não virá dessa vez para implantar sua misericórdia no sentido de salvação. Pois todos, naquele dia que entrarão para o gozo eterno, já foram comprados pelo seu sangue. Meus irmãos, João Batista é o Elias que veio. Jesus disse isso lá em Mateus, quando lhe questionaram, quando lhe perguntaram se ele era o Elias. Isso está lá em Mateus capítulo 17, versículo 12. Aonde ele responde o seguinte: olha, Elias veio e vocês não perceberam. Jesus Cristo estava falando de João Batista, ele estava se referindo a João Batista, o precursor do Messias, que veio pregando o arrependimento e convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. João Batista já veio. O dia do Senhor já se iniciou. João Batista veio preparando o caminho para Jesus Cristo, preparando o caminho para o Senhor e anunciando que o Cordeiro de Deus, ele já estava no mundo. Ele já estava na terra. Esse Cordeiro, meu irmão, ele nasceu assim como você nasceu. Ele andou na mesma terra que você está andando. Ele respirou o mesmo ar que você respira. Ele comeu a mesma comida que você come. Ele enfrentou a mesma morte que nós enfrentamos. E ainda por cima, ressuscitou, para que junto com eles nós pudéssemos ressuscitar também. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio uma vez e voltará uma segunda vez. Ele veio e voltará. João Batista, o precursor, já veio. Jesus Cristo veio uma primeira vez e uma segunda vez ele voltará e implantará aquele grande e terrível dia. Estamos preparados, irmãos, para esses dias? Estamos preparados para o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor? Meus irmãos, diante de tudo isso que aprendemos com o livro de Malaquias, eu espero sinceramente que o culto para nós tenha agora um sentido diferente, ou um significado diferente, e que com atos de gratidão, a gente possa oferecer a Deus um culto que lhe agrade. E que nós não venhamos aqui neste lugar simplesmente para cumprir ali uma meta ou porque me pediram, mas que por gratidão a tudo aquilo que o Senhor fez por nós, a gente possa vir ao culto, louvar a Deus, agradecer por tudo que Ele fez e celebrarmos a aliança que foi realizada e selada no sangue de Jesus Cristo.
Nós esperamos que o culto, para nós, irmãos, não seja simplesmente uma rotina, algo feito de qualquer maneira, algo feito de qualquer jeito. Nós esperamos, sinceramente, que com essas mensagens, não só vocês, irmãos, mas eu também, possamos prestar a Deus um culto que lhe agrada, um verdadeiro culto. Eu concluo com uma pergunta: vale a pena servir a Deus? Eu iniciei com essa pergunta e concluo perguntando: vale a pena servir a Deus, meus irmãos? Vale a pena servir ao Senhor ou é inútil servir a Deus? Meus irmãos, vale a pena servir a Deus, só que a recompensa por isso não virá agora. Essa é uma triste realidade. A recompensa por servir ao Senhor não virá agora. Ela virá naquele grande dia. É naquele dia, meus irmãos. Aqui nesse mundo nós enfrentaremos dificuldades. Nós passaremos por aflições. Nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados. Muitos dos nossos irmãos morrerão por causa do nome de Jesus Cristo. Muitos enfrentarão pobreza, miséria por causa do Evangelho. Mas Deus nos prometeu que há um dia que nós seremos recompensados por tudo isso. Naquele grande dia. Eu gosto de imaginar, meus irmãos, e essas promessas estão aqui, para que a gente tenha fé, para que a gente acredite que aquele dia de fato é real. E eu gosto de imaginar uma criança lendo um gibi. Aquela criança, ela está lendo um gibi, e a cada página que ela passa, ela vê que o seu herói está apanhando, ela vê que o seu herói está perdendo a luta. Ela olha e diz, ela não acredita, cada página que ela passa, ela vê que o seu herói não está ganhando. E de repente ela não entende, então ela põe um marcador naquela página e vai para a última página do gibi. E lá no gibi ela encontra a seguinte história, a história de que o herói sempre vence. E então ela volta à página marcada, e cada vez que ela vê o seu herói apanhando, ela fica com uma mensagem em sua mente. Ele não sabe o que está para acontecer. O inimigo não sabe o que está para acontecer. O inimigo de nossas almas, ele não sabe o que está para acontecer. Os injustos, os perversos, eles não sabem o que está para acontecer. Aqueles que não temem a Deus, eles não sabem o que está para acontecer. Porque no final, o nosso herói demonstrará a sua vitória sobre todos. Sobre todos. E nós temos esse gibi nas nossas mãos, irmãos. Nós temos os livros das revelações, nós temos o profeta Malaquias nos anunciando, e tudo isso para que a gente tenha fé e se alegre, sabendo que ainda que hoje nós somos aparentemente derrotados, naquele dia nós enfrentaremos a verdadeira vitória. Nós temos isso, irmãos. Nós temos a Bíblia, essa promessa. Então nós podemos nos alegrar. Ei, meus irmãos, você pode se alegrar, você pode ficar feliz, você pode regozijar, porque o nosso herói já venceu na cruz. Ele já venceu na cruz, ele já venceu em nosso lugar. Ele já venceu em nosso lugar, irmãos. E por fim, a gente não pode se esquecer que nessa terra nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos em terra estranha, irmãos. Nossa fidelidade, ela não pertence a essa terra, e sim ao reino de Deus. Nós vivemos nessa terra e usamos dessa terra sabendo que ela é passageira. E que nenhuma beleza dessa terra se compara com a beleza que nós vamos ver naquele dia. Nós somos peregrinos em terra estranha, irmãos. E naquele dia, nós iremos ver a inauguração do culto eterno. O culto onde não há promiscuidade. O culto onde não há infiel. O culto onde não há adúltero.
O culto aonde há um povo que guarda a aliança no Senhor. Naquele dia. Irmão James, e é o irmão que garante isso? Não. Quem garante isso é o próprio Deus. E Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta, irmãos. Ele garante e Ele cumprirá. Assim como Ele cumpriu quando disse que o Messias viria, quando Ele disse que João Batista viria, Ele cumprirá. Você lembra do primeiro texto que foi lido nessa noite pelo irmão Guilherme? Olha, varões galileus, por que vocês estão atônitos? Por que vocês estão tristes? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, um dia descerá da mesma forma. Essa é a promessa que nós temos. E essa é a promessa encontrada no livro de Malaquias. Naquele dia, nós veremos um culto perfeito. Um povo separado, seleto, que guarda a aliança. E prestará eternamente um culto a Deus. Um culto verdadeiro a Deus. Meus irmãos, vamos se colocar de pé nessa noite? Aleluia. Eu não conheço todos aqui, nem sei o que está acontecendo com você, mas eu quero orar, mas antes de tudo eu quero lhe questionar. Quero lhe fazer uma pergunta. Não quero que você venha aqui à frente, não quero que você levante a mão. Eu quero que no interior do seu coração, lá dentro de você, você procure essa resposta. Você já serve a Deus? Você já está preparado para aquele dia? E por favor, não levante argumentos na semelhança do povo de Israel. Argumentos falsos, simplesmente para não se achegarem diante de Deus. Se todos aqui servem a Deus, vamos orar nessa noite, pedindo a graça e a misericórdia de Deus e que o Senhor nos cubra com o seu sangue e nunca arranque de nós essa viva esperança. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu povo que está reunido aqui, Senhor. Todos eles vieram para te adorar, para lhe prestar um culto agradável. Senhor, nós viemos aqui também para nos confraternizarmos em ti, Deus. Para vivenciarmos e vivemos na verdadeira fé. Senhor, nós queremos te pedir que cada um dos irmãos que aqui estão possam ter isso em mente e que cada dia, na vida particular e aqui na igreja, possam lhe prestar um culto agradável. Um culto que o Senhor merece, pois o Senhor não merece o nosso resto. O Senhor não merece o defeituoso. O Senhor não merece isso. O Senhor não merece com que nós venhamos roubar ao Senhor. Deus, ajuda-nos a lhe prestar um culto agradável. Mas eu ainda peço, ainda mais, Deus. Guarda essa mensagem em nossos corações. E que nós possamos aguardar a esperança daquele dia. E que isso não esfrie em nossos corações. Que dia após dia nós possamos, Deus, verdadeiramente estar cientes de que o dia do Senhor virá. Deus, guarda a tua igreja, guarda os teus servos. Leva-nos em paz até os nossos lares. Livra-nos, Senhor, livra-nos. Deus, nós pedimos livramento, Deus. Ajuda os missionários que estão lá fora, enfrentando, Deus, duras tribulações. E nos dá conforto em todas essas coisas, diante das tribulações e angústia. Nos conforta, Deus, pois cremos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E ainda, Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, a tua igreja hoje, nessa noite, se alegra em ti. Se alegramos em ti, Deus. Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.